Ciência no cotidiano. Com ela, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria, Larissa, Júlia, César, Franklin, Rômulo, Rosa, José, Fátima, Anderson, Amália. Aí eu já me perdi. Como boa CDF, ela anota. Ela é boa aluna. Ela é ótima. Ela é a nossa neurocientista, Cláudia Feitosa Santana, que hoje, no quadro de hoje, que você pode sempre conferir no podcast nas redes sociais Consciência no Cotidiano, Cláudia vai falar sobre um assunto que a apresentadora adora, que é o amor. A neurobiologia do amor, Cláudia Feitosa Santana, à luz do que o brasileiro vem discutindo, né? Porque ficou quente essa história aí de monogamia, relacionamento aberto, não sei o quê. E aí, o que a gente pode falar sobre ciência e relacionamentos, Cláudia? Bom, olha, eu pensei bastante, tem tanta coisa para falar, né? Mas vamos começar. Um questionamento que a gente sempre se faz é qual que é o nosso natural, né? Porque muita gente fala e levanta a questão, monogamia é uma coisa forçada, não é o natural. É muito raro nas outras espécies animais e é uma imposição social. E se a gente for pensar no aspecto de você passar os seus genes para frente, ter filhos, tanto para o homem, dos dois sexos, homem para mulher, a lógica seria você ter um filho com cada parceiro ou parceira. E um segundo com o outro, o terceiro com o outro. Porque aí você tem o que Darwin nos ensinou, que é uma maior variabilidade. E com a variabilidade, você tem mais chances dos seus genes irem passando para o futuro, para a eternidade. Ou seja, a sua eternidade. Só que não é tão simples assim. E espécies assexuadas, espécies sociais, a coisa já é um pouco diferente. E você tem que, muitas vezes, cuidar dessa cria, né? Cuidar dos filhos, a educação dessa cria, até mesmo em outros animais e não só em nós humanos. E aí vem que 90% dos pássaros têm alguma forma de monogamia, muitos deles são sempre o casalzinho junto, cisne, ganso, entre alguns outros. 9% dos mamíferos, o que parece pouco, mas não é, são monogâmicos. A maioria é uma monogamia social, não é exclusividade sexual, mas é uma preferência pelo parceiro que você tem a cria junto. E muitos dos mamíferos, eles às vezes, a gente não pode dizer que tem monogamia, porque tem uma hierarquia onde muitos machos e muitas fêmeas são proibidos. Principalmente machos são proibidos de terem sexo, de terem um casalzinho, digamos. Às vezes a vida inteira. Completamente proibido. Então tem todo esse questionamento. Aí você fica pensando assim, né? E a gente? Tudo bem, pode tudo, vale tudo, mas se a gente for olhar, quase todas as sociedades humanas, elas têm monogamia. E quando ela é poligâmica ou poliândrica, ou é por uma escassez de um dos sexos, ou é por uma questão de poder, onde muitos são impedidos. Ou seja, não dá para dizer que, naturalmente falando, nós não somos monogâmicos. E aí você fica pensando assim, a monogamia social, onde você mora junto, cria filho junto, mas tem sexo, tem um relacionamento aberto? Será que é a maioria? Ou a maioria é mais
monogâmico mesmo, o sonho do amor romântico para o resto da vida, e se não é assim, é eterno enquanto dure, e aí podemos chamar de, sei lá, Petra, monogamia serial? Ou temporal. Porque eu fico pensando o seguinte, eu não sei se do ponto de vista da ciência, e você pode explicar talvez pra gente, tenha algum, a partir do encontro, tenha algum tipo de hormônio que atue no amor ou na paixão. Tem prazo de validade? Porque existe também uma construção social do casamento, além do afeto, além da questão química, né? Então, eu acho que a gente tem duas questões aí. Uma real, que é social, mas outra também dos hormônios, do que movimenta. E aí isso aí pode variar, ainda mais para casamentos mais longos, né? Para relações monogâmicas mais longevas. Tem, por exemplo, tem umas coisas que são interessantes. Relacionamento estável, eu não estou falando da duração, tá? Relacionamentos estáveis, onde você está bem, ele está relacionado à redução de mortalidade. Em compensação, relacionamentos instáveis, inseguros, conflituosos, que têm violência, estão relacionados a problemas cardiovasculares, estão relacionados à baixa do sistema imunológico, depressão, problemas de relacionamento com depressão, término de relacionamento doloroso, tem depressão junto na história. Mas falando de hormônios, quando a gente volta lá naquela história que a gente fez aquele programa que deu maior boom de roedores de pradaria ou roedores de montanha, tem uma coisa super interessante. Pensar assim, todo mundo fala, é hormônio do amor, dopamina. E aí teve um estudo que o que eles fizeram com os roedores de pradaria? Então o roedor de pradaria é aquele que é monogâmico. E eles vivem juntos e tem a cria junto e vai junto sempre. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma engenharia genética e desses roedores de pradaria, eles retiraram todos os receptores de ocitocina. E aí, vamos ver o que vai acontecer com esses roedores. Vão deixar de ser monogâmicos? Não deixaram de ser monogâmicos, continuaram com o mesmo comportamento. E muito do que a gente entende até do nosso amor romântico e da nossa química vem muito do que a gente aprendeu analisando e estudando esses roedores. Tanto os de pradaria que são monogâmicos, como aqueles de montanha que a gente falava que era plurigamia, né? Bem promíscuo. E não muda, ou seja, a ocitocina faz parte, é um dos hormônios do amor, sim, mas não é só a ocitocina. A gente sabe hoje que a ocitocina e vasopressina, no mínimo. Por exemplo, os roedores de montanha, o que eles fizeram? Eles têm muito menos receptor para vasopressina do que os de pradaria, que são os de amorzinho, né? Monogâmicos. E foram lá e o que fizeram na engenharia genética? Colocaram muito mais receptores de vasopressina para ver o que acontecia. E aí o que aconteceu? Eles passaram a ter uma tendência a ter o abracinho. Faz sexo, que eles eram promíscuos, mas abraça. Estabelecer aquela conexão com o par, com o parceiro ou com a parceira. Esses são dois hormônios. Agora, o cérebro. Tanto nos roedores, muito parecido com a gente. O início do amor, assim, aquele início, aquela paixão. Nos roedores de pradaria, dizem que eles fazem sexo escandalosamente, durante um bom período. Se a gente for pensar no período da paixão de nós, seres humanos, é como se, assim, os nossos cérebros, tanto dos roedores como nós, tivesse totalmente tomado pela paixão, concorda? Não consegue fazer mais nada. Meu sobrinho está nessa fase, está apaixonado, quer saber de estudar, não quer saber de nada. Você perdeu. Você perdeu no amor, na paixão, né, no caso. Só para ter uma ideia, nos roedores são tipo 70 regiões naquele cérebro minúsculo relacionadas nessa fase da paixão. Nós também estamos com a nossa atenção e essa química tomando conta do cérebro. Quando você sai dessa coisa, dessa paixão e evolui para essa coisa do amor romântico, ou seja, o amor,
reduz um pouco, porque ninguém aguenta, né? Só muito pensar no intenso. parceiro o tempo todo, exato. E aí dá uma acalmada. E olha que interessante, reduz a atividade na amígdala. Por quê? Esse amor romântico reduz medo, reduz ansiedade. Isso é uma coisa que vem junto, essa consequência desse mudar. Muda, são as fases. Tem estudo que mostra pega o cérebro e mapeia todas as conexões neurais, que a gente chama de conectoma. Casais com mais de 30 anos juntos, com o parceiro ou com a parceira. E o que eles encontram? Uma similaridade muito maior do que os outros relacionamentos, por exemplo, amigos e amigas, comparados com o mesmo tempo de relacionamento. Com o parceiro, com a parceira, existe quanto mais tempo junto, mais parecido estão as suas conexões neurais. É um estudo lindo esse. Mas vai ficando parecido, Cláudia? As pessoas vão ficando parecidas? Então, não dá para dizer, só baseado nesse estudo, que as pessoas vão ficando parecidas, porque às vezes elas já podem ser muito parecidas. E aí se juntam. Mas como está comparando também com amigos e amigas que têm o mesmo tempo de relacionamento, isso é um dado que ajuda a gente a encontrar evidência de que, olha, vai ficando parecido. Pode até ser que já era parecido no começo, mas as experiências e a convivência, o que vai vivendo junto, vai fazendo com que o cérebro fique mais parecido ainda. Tem É uma interessante? pergunta dele. Quem? Esper Leon. O Esper. Esper mandou a real aqui pra você. Eu também tenho mais uma pergunta pra falar. A gente tem tempo ainda pra falar dessa história de monogamia e tal. O Esper, ele fala assim, tô acompanhando atentamente essa conversa, de que tipo de monogamia a Cláudia tá falando. Porque me parece que geralmente as pessoas falam de monogamia a partir de uma visão, isso é legal, do amor romântico. E a partir disso, de fato, a monogamia não seria natural, porque você pode amar uma porção de pessoas ao mesmo tempo. A questão é relacionamento afetivo. É um exercício e não um sentimento. Legal isso aí. E a partir do momento que é o exercício, então a monogamia, a depender do acordo de ambos, entra no pacote. E aí não deve ser peso algum. Aí ele fala, eu sou absolutamente monogâmico. Acho que dá um trabalho tremendo cuidar de um relacionamento só. Imagine de vários. Vamos falar dessa e na sequência eu tenho mais uma. Tá, para o Esper Leon. Olha, esses que eu falei, uma forma de monogamia é, no mínimo, a monogamia social. Que você coabita, eu estou falando dos animais. A gente não pode falar de sentimento quando a gente está falando dos outros animais. A gente acaba falando só da gente. Mas a gente, quando observa, por exemplo, muitos primatas, os que a gente chama de macaquinhos, a gente percebe que tem sentimento, tem sofrimento. Lembra daquele videozinho da Flor, que morre quando a mãe morre também? Tem também, mas é difícil falar isso. A maioria que a gente sabe, porque antigamente a gente achava que era monogamia sexual. Depois, com mais estudos, foi percebendo que a maioria tem monogamia social. Então, tem exclusividade sexual, mas é social. Então, quando eu me perguntei assim, será que o ser humano, então, teria um natural, que seria uma monogamia serial temporal, né? Ou seria a monogamia social? Na verdade, pode ser de tudo, depende do acordo entre, digamos, duas pessoas. É isso então, aí. não é aberto, seria a monogamia social. Porque normalmente você vive junto, você tem filhos juntos, mas você teria relacionamento em termos de sexo. Então, seria uma monogamia social. A monogamia, digamos, serial é quem casa, separa. Ou então fica junto, separa, fica junto, separa. Essa seria uma forma da gente pensar nisso. Tem várias modalidades, porque vamos supor, a gente falar de algo totalmente diferente seria a pessoa que, acho que nem é permitido isso, né? Não sei, na verdade, eu não sei do ponto de vista jurídico como isso funciona. A gente até fez uma entrevista uma vez sobre isso, mas a discussão é tão grande. A pessoa tem um casamento e aí tem um outro parceiro fixo, né?
paralelo, vamos dizer assim, que não é. Então aí a pessoa é poligâmica, né? Certo? Agora, uma coisa é a pessoa ter o acordo monogâmico e aí tem as traições, as escapadas, ou então o acordo de que pode, casado, monogâmico, mas que pode sair, pode se relacionar com outras pessoas. Tem aí uma série de possibilidades no que a gente sabe que acontece na prática, né, Cláudia? Bom, como nós somos um ser social e moral, quando a gente está falando de um casamento aberto, de um relacionamento aberto, de um acordo de não ser exclusivamente sexualmente monogâmico, é uma coisa. Agora, uma outra coisa é ser no paralelo e o parceiro ou a parceira não souber disso. Eu não quero isso, eu sou monogâmica. Agora, se me dá a opção, aí a gente pode pensar se aceita ou não. E juridicamente eu acho que deve ter várias outras questões. Não, juridicamente o pessoal tá enlouquecido. Eu recebo sugestão de pauta assim, diariamente, de novas modalidades, o pessoal querendo se encaixar em algum padrão novo de relacionamento que sai um pouco disso. Agora, é normal, a minha dúvida do ponto de vista da ciência do hormônio, isso que você estava contando pra gente, a pessoa ou é normal, ou acontece, ou não, ou em menor incidência, da pessoa se apaixonar por duas. É possível isso? Concomitante? Ou é isso que eu estava falando no começo, né? Tem prazo de validade, ou se apaixona mais por uma só? Como é que é isso no sentido dos hormônios? Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas eu acho difícil, porque é o seguinte, se você coloca toda a sua circuitaria voltada, se forem as três juntas, digamos, se apaixonar as três juntas, tá beleza, porque tá tudo dentro do mesmo, entendeu? Que difícil, né? Digamos, porque aí tá todo mundo junto, tem um overlapping, mas acho muito difícil, porque na verdade, você acaba criando uma primeira relação, e já tem, né? A gente falou no outro programa, que às vezes até a produção hormonal que você faz para o parceiro que você começa, já fica ali. E muita gente fica na dúvida, inclusive, quando está na dúvida entre dois ou entre duas. Estou na dúvida, mas fica naquela, vai ou não vai, vai ou não vai, qual que eu escolho? Eu vou ficar quase enlouquecido, porque te toma a atenção. Te toma atenção e tudo, né? E energia. O cérebro, o corpo, você está o tempo todo focado naquilo, naquela fase de paixão. Você não consegue escapar. Você é tomado pelaquele ser. E outra, aí que eu acho que a gente não vai ter tempo, mas e outra que é impressionante, é que os estudos mostram que o parceiro ou a parceira que você está realmente envolvido, você não consegue separar do seu próprio self. É como se tivesse, é como se fosse, se o parceiro, parte do parceiro é um espelho seu próprio. E neurobiologicamente falando, a sua química, a sua ativação cerebral, você não consegue distinguir. E é por isso que muito mais facilmente você sofre quando o seu parceiro ou sua parceira está sofrendo. Super. Bom, isso aí é só reflexo da quantidade de discussão que está tendo a respeito desse assunto, né? E também da questão da felicidade, da completude nos relacionamentos. A gente pode voltar a esse assunto, fazer uma vez por mês. A gente volta sobre a neurobiologia dos sentimentos, do amor, porque isso aí está interessando para todo mundo, né? Inclusive é legal eu estou recebendo aqui mensagem dos ouvintes para a gente falar sobre isso do ponto de vista jurídico também, né? Porque é o que você está falando, né? Tem a questão social também, a questão dos acordos sociais e dos acordos permitidos, né? Que é uma outra história que não tem a ver propriamente com a ciência e com a tendência nossa, né? Biológica. Mas é tudo isso muito importante de ser discutido nesse momento. E a mutilação, por exemplo, começou castrando o homem. E hoje é um problema seríssimo com meninas, né? São mais de 200 milhões que têm cortes da genitália. Tem uma questão de poder que a gente tem que levar em consideração, e isso o jurídico tem que dar conta.
Porque quando eu tô falando, colocando todo mundo em pé de igualdade. Em pé de igualdade, o que a gente quer, né? Totalmente. Pode Consciência. A ser gente, uma coisa, exato. a gente quer consciência, consciência e clareza sobre os nossos corpos e sobre os nossos sentimentos. Por isso que a gente traz consciência no cotidiano aqui com ela, que tenta destrinchar para a gente esses assuntos difíceis, a Cláudia Feitosa Santana. Essa vai render, hein, minha amiga? Beijo para você, boa semana e segura. Beijo, tchau para todos vocês.